Ontem nós tivemos a nossa despedida do André e com isso a gente ficou sem o nosso vídeo de atualização da madrugada. Então eu vou trazer aqui as notícias do dia de hoje e também as de ontem que a gente acabou perdendo com a despedida do André. A gente vai ver algumas imagens da saída do André no aeroporto, a despedida lá no CT. Também vamos falar sobre Gabriel Fantasy, teve novidade no dia de hoje. Também vamos falar de convocação e jogadores que voltaram a ficar à disposição do Mano Menezes, jogador que tá de fora desse jogo agora e já dá uma certa dor de cabeça. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A verdade é que o clima dessa quinta-feira ainda foi um certo clima de luto, né? O André foi embora e a sensação que dá pra gente é que a gente tá perdendo uma pessoa bem próxima. Mas teve uma notícia legal sobre isso, né? Que o Fluminense conseguiu os 10% de mais-valia em uma futura venda do André. E aí, para explicar melhor a porcentagem dessa mais-valia, o que o Fluminense recebe com isso? Wolverhampton vai aí utilizar o André, vai aproveitar, a gente vai torcer aqui para que ele vá bem lá, o André indo bem lá, o Wolverhampton faz uma futura venda. A gente conta que, obviamente, o Wolverhampton vai vender o jogador por um valor mais alto do que ele adquiriu. E aí o Fluminense vai ter, então, direito a 10% do lucro que o Wolverhampton tiver nessa futura venda. Então não seria 10% de toda a venda, mas 10% do lucro do Wolverhampton. E aí é claro que isso é bem bacana, porque de certa forma agrega valor a essa venda. Obviamente é um dinheiro que a gente não vai receber agora, mas que futuramente a gente pode estar do nada, pintar uma graninha a mais nos cofres do Fluminense, já que o Fluminense já teria direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA, mas agora além desse mecanismo tem direito a 10% de uma mais-valia. E aí pra gente conferir também um pouquinho de como foi esse dia difícil, digamos assim, pro Fluminense, né, tanto pra torcida, como pra quem tá no clube, como pro André indo embora, porque afinal o André é formado em Xerém desde muito novo, então de certa forma Xerém é casa do André. Vou colocar algumas imagens na tela, mas antes disso eu vou pedir pra você deixar o seu like. É um cliquezinho só, mas ajuda demais o nosso canal, que é bem pequenininho, mas tem crescido aos pouquinhos, justamente com a sua ajuda. Foi uma despedida que, pelo que a gente teve de informações, ela foi bem emocionante lá no CT. André chorou, dos jogadores ali do Fluminense que mais se emocionaram, o Martinelli foi esse jogador. Até essas informações foram dadas pelo Gustavo Garcia em uma matéria do GE. E aqui foi uma imagem que viralizou do André ali no seu momento, de certa forma, de despedida do clube. Ele se despediu tanto dos colegas ali como dos funcionários. E pra gente ver também como foi essa despedida no aeroporto, eu vou deixar aqui sem som pra gente conversando enquanto isso, dar uma adiantada também. Cara, foi bem emocionante, assim, porque o André, ele vai primeiramente sozinho, depois a família vai junto. O filho dele tava sentindo falta, aí você vê os pais. Até ali na história que tava por lá cobrindo, falou que foi uma despedida com muita gente chorando e tal. Mas assim, eu acho bem bacana, né? O André, ele criou uma imagem de carinho e de respeito com a nossa torcida. Então, de certa forma, a gente sente também um pouco. Porque eu sei que tem uma galera que viagem, vai falar assim, pô, mas o cara tá indo lá pra ganhar bem, ele queria. Tudo bem, mas ele viveu aqui a vida inteira, tá indo pra lá, com certeza é uma oportunidade na vida dele, mas coisas aqui também farão falta. Enfim, né, compartilhando um pouquinho do que foi esse momento. Inclusive, acho uma pena a gente não poder ter um jogo de despedida do nosso jogador. Seria excelente, por exemplo, esse domingo, se fosse a despedida do André jogando com a camisa do Fluminense contra o São Paulo. Ou ainda que ele não jogasse, mas estivesse por lá, tivesse ali alguma homenagem para a saída dele no estádio. Acho que seria lindo esse momento, mas que pena que não vai acontecer. De qualquer forma, a gente vai falar mais sobre esse Fluminense São Paulo pra frente, mas vou passar para as últimas informações sobre Gabriel Fuentes. Então, o Júnior Barranquilla aceitou a proposta enviada pelo Fluminense para a contratação do Gabriel Fuentes. Essa informação foi dada pelo Marcelo Neves e Edgar Maciel de Sá. Inclusive, a proposta feita pelo Fluminense foi de 1,2 milhão de dólares por 60% dos direitos econômicos do jogador. E aí esse valor, na cotação atual, dá cerca de 6,6 milhões de reais. E esse é muito bacana porque foi por um valor menor do que a gente imaginava. As primeiras informações que foram dadas pelo Gabriel Amaral indicavam que o Júnior Barranquilla negociaria, né, dentro ali do valor de 2 milhões por um pouco mais da metade do jogador, ou até 2,5 por uma porcentagem ainda maior.
Mas a gente tem, então, o Fluminense adquirindo por 1,2 milhão. E aí, é claro, é uma redução considerável. E agora, para a gente ter uma ideia de que pé está essa proposta, Marcelo Neves já tinha falado alguma coisa, mas a gente teve uma informação de um acionista do Júnior Barranquilla. Esse aqui é um tweet da Central Fluminense, Faltchar, acionista do Júnior Barranquilla, sobre negociação por Gabriel Fuentes. Estamos discutindo alguns pontos como forma e prazo de pagamento. Temos interesse em fazer um negócio e o jogador quer ir para o Brasil. O Fluminense propôs parcelar em 2 anos, o Júnior quer receber os valores em menor espaço de tempo. Então a gente já sabia, pela informação dada pelo Marcelo Neves e pelo Edgar Maciel de Sá, que estava sendo discutido a questão de formas de pagamento, né? E também que o Fluminense agora está também negociando diretamente com o jogador. E agora, com essa fala do acionista, a gente tem aí um detalhe que é o Júnior quer receber em um prazo menor do que o Fluminense apresentou. Essa fala dele foi a Deportes El Heraldo, lá da Colômbia, que cobre especificamente o futebol de Barranquilla, segundo eles, do mundo também. E essas foram as últimas informações sobre Gabriel Fuentes, e agora a gente vai falar um pouco sobre esse confronto São Paulo, mas fica aqui que a gente ainda vai dar um detalhe curioso sobre o John Arias, tá? Que apareceu em capa de jornal lá na Turquia. Achei que eu tivesse trazido isso aqui, mas eu não trouxe. Então fica aí, vamos falar sobre São Paulo, mas depois tem John Arias, não sai daqui não. E os jogadores que estavam treinando à parte há um tempo por conta de lesão voltaram a treinar com um grupo nesta quarta-feira e estão à disposição do Mano Menezes. Esses jogadores são Cano e Marcelo. A informação foi dada pelos jornalistas que estavam lá no CT acompanhando parte do treino por conta da coletiva de apresentação do Facundo Bernal, que estava sendo na quarta-feira. E bem, fica uma expectativa então para a entrada deles, né, na lista de relacionados de domingo. Acredito que nenhum dos dois já entraria nesse jogo como titular, mas fica aí, voltam a ser opção para o Fluminense, é claro, se não sentirem nada até o jogo, e a gente espera por isso. E nesse jogo a gente também vai poder ter aí, de repente, o João Neto sendo relacionado. O João Neto já tá como jogador do Fluminense, já tá treinando no CT. De repente já vai ser esse primeiro jogo em que ele vai ficar ali na lista de relacionados, podendo, quem sabe, entrar no segundo tempo. Confesso que eu tô um pouco ansiosa para ver como vai ser o João Neto agora tendo uma nova oportunidade, depois de já ter tido uma experiência no CRB e agora com o Mano Menezes. Quero bastante ver isso. E nesse jogo a gente tem uma situação, né? A gente acabou de perder o André, e para essa partida a gente já não conta com o Martinelli, que estava pendurado no último jogo, leva cartão e agora não pode entrar para esse jogo. Tudo bem, você pode falar até que o Martinelli ele não fez uma partida boa nesse jogo, apesar de ter dado, ele ter participado dos 2 lances de gols contra o Atlético Mineiro. Mas a gente tem que lembrar que o Fluminense passa até agora menos 2 volantes na sua equipe, já que não só o André foi embora, mas também o Alexander, né? E aí todo mundo tá relembrando o perigo que é você não ter esses nomes à disposição, que é de repente o Gabriel Pires voltar a ganhar oportunidade, nem que seja na lista de relacionados. E aí, é claro, né, quem tá no banco pode entrar em campo em algum momento. E até sobre esse meio campo, o José Ilan falou hoje que quem deve ficar no meio campo dessa partida contra o São Paulo seria Bernal, Lima e Ganso, tá? Confesso que eu não acho a melhor opção, né? Eu aproveitaria o Nonato. O Nonato ele fica de fora do último jogo, mas por conta de uma indisposição, que seria uma palavra bonita para não dizer diarreia, talvez. Mas ele fica de fora ali por algo simples, né? Ele tendo condições. Eu entraria com o Nonato e Facundo Bernal nessa partida. Eu acho que ali para atuar como volante, eu prefiro um volante de ofício e não o Lima. Para mim, o Lima tem que atuar meio campista adiantado, não dá para atuar ali atrás, eu não curto muito. Mas a gente vai falar mais sobre esse jogo até domingo. Inclusive, se inscreva aqui se você é novo, seja muito bem-vindo. A gente sempre faz um pré-jogo aqui, tem a nossa live de pós-jogo, que é sempre um bate-papo. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Mas agora vamos falar sobre esse caso curioso do John Arias.
E hoje o John Arias até foi convocado para a seleção colombiana, mas nesses anos de futebol brilhante que ele tem apresentado, isso acaba não sendo novidade. Se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que se tem data FIFA, se tem convocação, John Arias será convocado para a seleção colombiana. Mas o que é curioso é que nessa semana, no início da semana, o John Arias apareceu na capa de um jornal da Turquia. E aí relacionando novamente o jogador ao Galatasaray. Então aqui vamos com o tweet da Central. Essa capa de jornal ela é do dia 27, ou seja, da terça-feira dessa semana. Arias apareceu na capa do jornal turco Fotomak. Zaha e Kerem, atacantes do Galatasaray, podem deixar o time turco e Arias é tratado como um possível substituto. E aí aqui pra gente ver um pouco mais o Arias, mais de perto, né? Ele não é aqui um destaque, mas aparece justamente na capa do jornal turco. Não é a primeira vez que ele é relacionado ao Galatasaray. Nessa janela, inclusive, a gente tem ouvido falar algumas vezes por parte da imprensa de lá que o Galatasaray tem interesse no jogador. Então, cabe a gente ficar de olho. Mas, Júlia, a janela não fecha agora? John Arias não vai sair mais. Então, tem uma outra situação nesse caso por ser o futebol turco. Para a gente poder entender o porquê que a gente tem que ficar em alerta, apesar de estar tudo muito quieto, coloquei aqui uma matéria do Trivela que tem as datas das janelas de transferências. Como vocês podem ver, várias janelas fecham aqui no dia 30, ou seja, na quinta-feira. Você pega Inglaterra, Alemanha, França, Portugal fecha junto com a janela brasileira, dia 2 de setembro, só que a janela da Turquia fecha no dia 13 de setembro. Ah, Júlia, mas a nossa fecha no dia 2, ou seja, o Arias não pode sair. Então, na verdade, a janela de transferências ela tem que estar aberta para o jogador que vai entrar, para que ele seja inscrito nas competições para o país ao qual ele está indo. Então, a janela de dia 2 de setembro ela é preocupante para a gente para a chegada do Gabriel Fuentes. O Gabriel Fuentes ele precisa chegar até o dia 2 de setembro para que ele possa estar inscrito no Brasileirão, senão ele não pode jogar para o Fluminense, se ele não chegar até o dia 2 de setembro. Mas depois disso, a gente pode sim vender o jogador. O importante é que a janela do país em que ele vai entrar esteja aberta para ser inscrito nas competições. Então a gente precisa ficar em alerta. Eu espero realmente que o John Arias não queira ir para a Turquia, mas como de vez em quando tem pintado o nome do Galatasaray, fica aqui a informação. Então é isso. Essa foi mais uma atualização da madrugada. Espero que vocês tenham gostado de ficar por dentro dessas informações comigo. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até a próxima!